A paz do Senhor, meus amados irmãos, um prazer estar mais uma noite aqui no Cantinho Minuto com Deus. Acabou, minha esposa vai colocar no grupo uma ministração que Deus tocou no coração dela. Ela citou ali sobre o templo, o tempo, que está lá em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, das coisas acontecendo na nossa vida. Tem muitas coisas que nós almejamos ela muito instantâneo e o processo de Deus trabalhar na nossa vida, só Ele sabe, só Ele entende. Mas eu quero dizer para você nessa noite que a promessa de Deus está para se cumprir na tua vida. Eu não sei o que você está passando, não sei o tamanho do gigante que tem se levantado contra você, o tamanho da luta que você está enfrentando, mas eu quero dizer para você nessa noite que a bênção está se concretizando na tua vida, amém? E eu quero deixar uma palavra que está no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 1, que fala sobre a cura do paralítico de Betesda. Eu quero estar lendo para ser rápido aqui, não tomar muito tempo. Depois disse: havia uma festa entre os judeus, Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, a próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraica Betesda, a qual tinha 5 alpendres, e neste jazia grande multidão de enfermos, cego, coxo, paralítico, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia depois do movimento das águas sarava de qualquer enfermidade que estivesse. Estava ali um certo homem que havia 38 anos se achava enfermo, e Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: que queres que faça? Aleluia. O enfermo respondeu-lhe: Senhor, perdão, vou voltar um pouco aqui, vou voltar aqui no 5, 6. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar sã? E o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas quando eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus disse-lhe: levanta, toma a tua cama e anda. A minha esposa, a pastora Fabiana, citou sobre promessa de Deus na nossa vida. Olha aqui, o tempo que esse homem estava enfermo e precisava de uma cura, de um milagre, e ele estava no lugar onde todo mundo queria bênção, porque a palavra diz que um anjo descia em certo tempo, movia aquela água, agitava aquela água, e o primeiro que entrasse sarava de qualquer enfermidade que tivesse. O que nos dá a entender, eu faço uma conjectura, que não era uma multidão de pessoas. Talvez a Bíblia não cita isso, fosse uma por cada vez que a água fosse movimentada. Aqui não declara quantas pessoas entravam no tanque e era sarada por dia, ou por semana, ou por mês. Eu sei que aquele homem, ele estava ali e ele precisava de um milagre, ele precisava de uma cura. E imagina agora se todo mundo estava ali com uma intenção de entrar naquele tanque, quando a água fosse movida, passará da sua enfermidade, sará daquilo, da doença que era, eu vou dizer para você, era terrível na sua vida, era doloroso para você. Agora imagina aquele homem, porque o que dá a entender é que aquele homem estava no estado que poucos iam colocar ele lá. Se todo mundo queria bênção, se todo mundo queria uma cura e um milagre. Por isso que eu digo para você que o tempo da promessa de Deus na sua vida está para cumprir, está para se cumprir. Talvez você diga: pastor, já faz quantos anos eu estou na igreja, ou quanto tempo, ou quantos meses, ou anos eu estou orando para que uma bênção aconteça na minha vida. Eu estou à beira do tanque de Betesda. Eu digo para você que talvez alguém não queira colocar você no tanque de Betesda, mas do Jesus Todo-Poderoso, que falou para aquele homem, para aquele paralítico: levanta, pega o teu leito, anda. Ele está dizendo para você nessa noite:
é hora e dia da tua bênção se cumprir. Talvez você esteja nessa noite com um membro da tua família no hospital com câncer, está lá desenganado pelos médicos, está à beira do tanque de Betesda, esperando um milagre de Deus, uma cura, e você recebe uma notícia que o médico agora chegou e falou, não tem mais jeito. O médico está dizendo isso, mas Jesus está dizendo para você, confia em mim, espera em mim, porque o milagre vai acontecer na sua vida. Eclesiastes, minha esposa citou, capítulo 3, versículo 1, há um tempo determinado para as coisas de Deus acontecer na nossa vida. Não é o nosso querer, o desejo, a nossa vontade, que Deus pode fazer a nossa vontade da maneira que nós queremos. Há um tempo e um propósito determinado por Deus para as coisas acontecerem na nossa vida. Ela citou, nós estamos passando por um processo, talvez um pouco difícil, nós estamos aí numa tempestade, mas nós não estamos desesperados por isso, nem estamos preocupados por isso, porque nós confiamos no Deus que nós servimos. Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que curou o paralítico de Betesda, Ele vai curar a tua vida, aquele que está na tua família, precisando de uma cura, de um milagre. Confia em Deus, pede ajuda ao Espírito Santo. Há pouco tempo nós vimos ali uma mensagem de uma moça, a Aline, né? A Aline, ela mora em Israel. Ela mora em Israel, ela é brasileira, mas mora em Israel. E ela mora muitos anos lá. E a gente acompanha algumas ministrações, pregação dela, citando sobre o povo de Israel, sobre o povo que buscava a bênção, procurava a bênção, que não tiveram oportunidade da bênção, talvez naquele dia ou naquele ano, que era o desejado do seu coração. Mas a promessa de Deus cumpriu sobre o povo de Israel, sobre aqueles que realmente têm compromisso com Deus. Eu quero deixar essa palavra para você nessa noite e dizer que talvez você esteja à beira do tanque, está vendo alguém do teu lado sendo curado, sendo liberto, e você dizendo, e por que não acontece comigo? Deus está dizendo para você nessa noite, que a bênção, ela está de pé para a tua vida, em nome de Jesus, amém? Fique com essa palavra, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.